paz e esperança em Cristo para você e para toda a sua família. Michel, mas que negócio é esse? Culto fora do horário, fora da data, o que aconteceu? Bem, primeiro que aqui não é o Papai Noel, é o Michel, tá bom? Mas graças a Deus, porque Deus nos permite nos reunir novamente como igreja. E essa quarta-feira, né, digamos assim, especial, que na verdade não está sendo na quarta, né? Mas o Esperança em Cristo em formato especial de Natal. Nós tínhamos programado tudo para quarta passada, para domingo, mas problemas surgiram e aprova o Senhor que fosse hoje. Então, nosso especial de Natal será agora, né? Algo simples, no nosso tempo, né, que nós costumamos usar, e que Deus possa falar poderosamente ao seu coração, que a mensagem de Natal, né, que independente da data, independente do dia, porque você sabe, assim como eu, né, que Jesus não nasceu evidentemente no dia 25 de dezembro, mas o objetivo da data precisa encontrar morada no teu coração. O porquê que Jesus veio a esse mundo? Essa é a pergunta. Por que comemoramos o Natal? O que tem de tão especial no nascimento de um bebê há mais ou menos aí, 2020, 25, 26 anos atrás, né? Pelo acerto lá do calendário gregoriano, né? Por que será que é tão especial? Então isso que você precisa pensar e refletir nessa noite. Você é o nosso convidado. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder celebrar o Natal. Amém? Então, Igreja Batista Nova Esperança, amigo e amiga que nos acompanha, celebre a Jesus. Lembre-se do aniversariante nessa noite e em todos os dias que você sempre estiver aí adorando e servindo ao Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por podermos celebrá-lo, por podermos adorá-lo. Muitas coisas, ó Pai, aconteceram nesse final de ano que quebraram o cronograma, né, aqui da igreja, de podermos celebrar o Natal. Mas estamos aqui agora para poder te adorar e servir. Então, que a meditação, a adoração seja agradável e que o Senhor receba aí, ó Pai, no teu trono, que o Senhor receba a nossa adoração, a nossa celebração. E Deus, e que a tua palavra, que as mensagens entoadas possam alcançar os corações, as mentes de todos aqueles que podem nos ouvir nesse dia, nessa noite. Senhor, nós louvamos, adoramos o Senhor, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos agora ficar com uma participação musical flashback do ano passado. Quem gostou, vai ouvir de novo. Quem ainda não ouviu, vai adorar a Deus agora com a Jaque. Vamos lá? Dorme em doce paz, meu pequeno rei, és o meu maior prazer, filho és de Deus. Dorme em doce paz, meu pequeno rei, tudo has de governar, mostrando o seu poder. Desejo cuidar de você. És plano bendito de Deus. Farás grandes coisas, eu sei.
mostrando o seu poder. Desejo cuidar de você. És plano bendito de Deus. Farás grandes coisas, eu sei, mas agora vem descansar. Dorme em doce paz, meu pequeno rei. E quando Deus a te chamar, tu me deixarás. E quando Deus a te chamar, tu me Vamos para o nosso quiz de Natal, gente. Hoje são dois para testar conhecimento natalino de vocês. Olha, molinho, hein, gente? Molinho, molinho. Como diz a música que as crianças cantam aqui na igreja. Vamos lá? Primeira pergunta. Qual o nome da cidade onde Jesus nasceu? Ah, gente. Qual o nome da cidade onde Jesus nasceu? Letra A, Nazaré. Letra B, Belém. Letra C, Jerusalém. Letra D, Galileia. Essa aqui, ó, tempo exato. 60 segundos de suspense aí. Vão pensando aí, gente. Se você quiser pegar uma referência bíblica, vai ser perfeito. Qual o nome da cidade onde Jesus nasceu? Molinho, molinho. E você que não conhece de Bíblia, acredito que você vai acertar, hein? Letra A, Nazaré. Letra B, Belém. Letra C, Jerusalém. Letra D, Galileia. Qual dessas 4 cidades foi onde Jesus nasceu? Pensem aí, pensem. Essa é fácil, hein? Molinho, molinho. Nazaré, Belém, Jerusalém ou Galileia? Qual o nome da cidade onde Jesus nasceu? Vamos lá. Escrevam aí no chat. Escrevam. Facinho, hein? Vamos lá. Letra A, letra B, letra C, letra D. Essa aí você não pode errar, hein? Acabou o tempo. Então vamos lá, gente. Qual o nome da cidade onde Jesus nasceu? Letra A, Nazaré. Será que é Nazaré? Letra B, Belém. Letra C, Jerusalém. Letra D, Galileia. Para quem não conhece muito a Bíblia, pode confundir. Mas você que já estuda aí, que já nos acompanha há um tempo, vai ser mole para você. Vamos para a resposta? Então, qual seria a cidade? Se você falou a letra B de bola, você acertou. Acertou! Tá aí, gente. Letra B. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Eu não tive a oportunidade de ir até Belém, quando a gente teve o privilégio, para a glória de Deus, de poder fazer uma visita lá nas terras bíblicas. Belém ficou um pouquinho distante de onde nós passamos. Mas fica aí, né, uma oração ao Senhor para que um dia eu possa voltar, né, e consiga visitar Belém. Ó, vocês podem conferir aí Mateus 2:1. Escrevi aí, ó, muito antes já havia sido profetizado que o Cristo nasceria em Belém, uma cidade na região de Judá. Está em Mateus 2:1. E a referência, né, sobre essa informação está em Miqueias 5:2,
que é a profecia, no qual se baseava aí no nascimento. Olha aí, essa foi mole, né, gente? A segunda também é mole, mas um nível um pouquinho mais difícil. Vamos para a segunda? Vamos lá? Em quais livros da Bíblia é narrada a história do nascimento de Jesus? Em quais livros da Bíblia é narrada a história do nascimento de Jesus? Letra A, Gênesis, Salmos e Mateus. Letra B, Mateus e Marcos. Letra C, Lucas e João. Letra D, Mateus e Lucas. Vamos para o tempo? 1 minuto de suspense aí para você pesquisar. Não vale no Google, tá, gente? Em quais livros da Bíblia é narrada a história do nascimento de Jesus? Olha aí, gente. Narrada a história do nascimento de Jesus. Letra A, Gênesis, Salmos e Mateus. Letra B, Mateus e Marcos. Letra C, Lucas e João. Letra D, Mateus e Lucas. E aí, gente? Qual será? Qual será? Qual será? Quais serão, né, os livros da Bíblia onde é narrada aí a história do nascimento de Jesus? Pensa aí. Pensa. Tem muita gente que não pensa, chuta. Tem gente que pensa e chuta. Tem gente que sabe, vai lá, certeiro. Quem é você? Vamos lá, A, B, C ou D, gente? 3, 2, 1. Terminou o tempo. Será que é a letra A, Gênesis, Salmos e Mateus? Será que é a letra B, Mateus e Marcos? Será que é a letra C, Lucas e João? Será que é a letra D, Mateus e Lucas, gente? Se você disse que é a letra A, você errou. Se você disse que é a letra B, você também errou. Que isso, Michel? Você errou. B de bola, você errou. Se você acha que é a letra D de dado ou C de casa... Tarararão. Letra D de dado. Mateus e Lucas, gente. Mateus e Lucas são os livros que contam, né, narram a história do nascimento de Jesus. Botei aí, ó, o nascimento de Jesus é contado nos evangelhos de Mateus e Lucas, no início do Novo Testamento. Mateus 1 e 2 e Lucas 2. Vocês sabiam dessa? Dá uma conferida aí, se você não sabia. Perguntas e respostas aí do quiz, né? Perguntas e respostas do quiz bíblico que a gente tem o costume de fazer no nosso culto aqui, Esperança em Cristo. É o culto que nós prestamos a Jesus, né? O aniversariante aí do momento. E a gente sempre faz para o pessoal que está chegando agora e que ainda não sabe, a gente separa esse momento para perguntas e respostas, que é o nosso momento Escola Bíblica Dominical, nosso momento EBD. A gente faz isso para preencher, né, a nossa saudade e também trazer conhecimento para você sobre a palavra de Deus. A gente sabe, vocês sabem que desde que a gente iniciou aí, a gente não, né? Que a gente está vivendo esse problema aí da pandemia, infelizmente por conta da realidade da nossa igreja momentânea, a gente teve que suspender aí a Escola Bíblica Dominical. Já como professor da EBD, né, e como o cara responsável pela parte aí da tecnologia da igreja também, e da educação religiosa da igreja também, né, a gente vai bater no escanteio aí, vai acabar esse ano, né, por enquanto também, que Deus mande mais trabalhadores para essa seara, Jesus, mande, Senhor, trabalhadores para essa seara, porque precisamos. Então, por conta dessas realidades atuais aí da igreja, a gente está com a EBD suspensa, então a gente tenta inserir o conhecimento nesses cultos de quarta-feira que são ainda mais informais do que o nosso culto presencial aqui de domingo. Vocês sabem, vocês que acompanham, a gente tem um costume de ter um culto bem informal, né? Você vê que a gente não tem boletim dominical, a gente não tem tanta formalidade no culto, a gente fala assim numa linguagem bem acessível, popular ao pessoal, tentando trazer a informação teológica, a palavra de Deus de uma forma bem prática, bem pessoal, bem aproximada do público em geral,
porque nós não almejamos exclusivamente um público religioso, né? Nós almejamos pregar o Evangelho e também ajudar a preencher, né? A trazer, né? A palavra de Deus ao coração de todo aquele que crê, né? Não só aquele que já anda com Cristo, mas aquele também que está se aproximando, ou aquele que não tem conhecimento nenhum de Jesus. Então, a gente pega todo o conjunto de pessoas. Então, a gente tem essa prática bem informal. Então, aqui nas quartas-feiras, a gente tenta trazer, né, por ser mais assim, né, não ter aquele cronograma do culto, a gente usa nas quartas-feiras, a gente usa no culto Esperança em Cristo, né, que o nome mudou também para sair de estar preso a um dia da semana, porque o Esperança em Cristo ele pode acontecer em qualquer dia da semana. Então, a gente aproveita essa oportunidade para poder trazer o conhecimento bíblico. Então, que possamos estar sempre aprendendo. Então, aprenda, né? Natal, a gente precisa entender. Eu tenho uma mensagem, se Deus assim me permitir, nas primeiras semanas de janeiro, que eu vou falar um pouquinho mais aí sobre um outro momento ali, né, do nascimento de Jesus. Vai ser legal, né, que a gente vai falar algumas coisas que muitos já sabem, mas outros não sabem. Que isso, Michel, é isso mesmo? Então é surpresa, tá? Então, quando estiver próximo aí, eu falo para vocês. Mas, graças a Deus por isso. Se você quiser nos contactar e falar com a gente sempre deixa os recados aqui, ó. Telefone da igreja, o Zap, né, o WhatsApp, 2199-157-2387. Aqui você pode nos contactar e você também pode entrar nos grupos que a gente deixa lá, como, por exemplo, Nova Esperança News, que é um grupo para o pessoal que quiser saber em primeira mão notícias sobre a igreja. O site da igreja você já conhece, está aí, ó, www.batistanovaesperanca.com. Então, é o grande portal da igreja no qual você tem acesso às informações e tudo sobre a igreja está lá. Está lá. Você quer saber Facebook, tudo está lá. A conta da igreja, Pix da igreja, telefone da igreja também estão lá. Você consegue conhecer tudo. E falando em Pix, querendo nos ajudar em doação, louvamos a Deus muito pela tua ajuda aí, você que nos acompanha, que não é membro da igreja, você que é membro da igreja. Obrigado a cada um aí pelas contribuições. Isso tem sustentado e nos sustentou durante todo esse ano. Graças a Deus por isso. Deus te abençoe. Então está aí o Pix da igreja, a conta da igreja também, para você que ainda não nos conhece, tá bom? Eu brinquei no início, alguém de repente perguntou, mas por que você falou isso, Michel? Por causa da barba, gente. Então, tá? Para quem não entendeu o trocadilho, que eu falei, olha, não é o Papai Noel, mas é o Michel. Então, tá, gente, só para explicar aí o trocadilho aí, que talvez você tenha perguntado. Vamos passar agora para um momento muito esperado, gente, muito esperado. Alguns membros da Igreja Batista Nova Esperança aí se juntaram, né? Não somos cantores, não somos exímios teólogos, somos servos de Jesus, com dons que o Senhor nos deu e estamos aprimorando até o dia que Jesus nos chamar. Então nós fizemos de coração para Jesus e também para trazer para você uma mensagem de esperança cantada. Então, vou colocar para vocês aqui a participação deles, né? É gravado, então eles não estão aqui, tá bom? Foi gravado aqui por esses dias e fizemos, no meio da gravação, nós fizemos aí o nosso momento de confraternização. Alguns não puderam vir, né? Tiveram alguns problemas, a gente entende, fique tranquilo. Então, para você que não esteve, não pôde estar, você vai acompanhar agora. Para você que participou, meu Deus, será que eu fiquei legal? Será que eu desafinei? Fique tranquilo. O importante é que você está adorando ao Senhor e está fazendo com o máximo de excelência que você pode. Então relaxa nesse sentido. É o Senhor que precisa definir se ficou bom ou não, tá bom? E para você que nos acompanha, é o nosso especial de Natal, nossa homenagem, né, ao nosso Salvador Jesus Cristo através da música cantada. Então, percebam, meditem, reflitam na letra das músicas cantadas, tá bom, gente? Vamos lá? Tá aqui, especial de cantata cantata não, né? São 3 músicas de Natal que alguns membros da igreja cantaram sob a direção da Daniele, né? Nossa digníssima esposa. Vamos lá, gente?
bebezinhos a cantar, já nasceu o nosso rei. Quando o bebezinho enfim nasceu, foram adorar pastores que estavam seus rebanhos a guardar. O bebezinho que nasceu lá em Belém, pra viver, morrer e um dia ressurgir. Ele é o rei do Pai, atendeu pra nos perdoar e a todos nós salvar. Quando o bebezinho enfim nasceu, pra que sofrer? Pra todos perdoar, não puderam entender. Quando o bebezinho enfim nasceu, revelou então que o Senhor Jesus trouxe vida e salvação. O bebezinho que nasceu lá em Belém, pra viver, morrer e um dia ressurgir. Ele é o homem do Pai, atendeu pra nos perdoar e a todos nós salvar. O bebezinho que nasceu lá em Belém, pra viver, morrer e um dia ressurgir. Ele é o homem do Pai, atendeu pra nos perdoar e a todos nós salvar. Sim, a todos nós salvar. Ele irá salvar-nos, oh yeah. Sim, a todos nós salvar. Ele irá salvar-nos, eu sei. Quando o bebezinho enfim nascer, Sim, Cristo já nasceu. E enfim, chegamos novamente em Belém, desenhando a história em toda a sua simplicidade, ainda agitada por sua grandeza. Cantamos com os pastores e revivemos a sagrada intimidade do nascimento. Não importa quantas vezes nós vamos, a jornada continua sendo sagrada e a história continua pessoal a cada um de nós. Você ouve o que eu ouço? Sente o que eu sinto? Vê o que eu vejo? No livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 3, diz assim: E ouvi a grande voz do trono dizendo: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Um cordeiro tão frágil é enviado para nós. Veio então revelar mistérios do Senhor. Em Belém já nasceu Cristo o Senhor. Vamos nós adorar, pois se fez um de nós, mandado por Deus pro mundo ver. Vamos nós adorar, pois se fez um de nós, mandado por Deus pro mundo ver, pro mundo ver. Deus, seu Filho, nos entregou, demonstrando seu amor. O Emanuel
Vamos nós adorar, pois se fez um de nós, mandado por Deus pro mundo ver, pro mundo ver. Se hoje vemos o bebê, Vemos sua grande glória. Se o Filho vemos nós, Vemos o Pai soberano. se hoje Vemos o bebê, vemos sua grande glória. Se o Filho vemos nós, vemos o Pai soberano. Vamos nós Adorar, pois se fez um de nós, mandado por Deus pro mundo ver. vamos nós Adorar, pois se fez um de nós, mandado por Deus pro mundo ver, pro mundo ver. Deus enviou Emanuel pro mundo ver. Ele deixou de lado toda a sua glória para nascer aqui por amor a nós, príncipe da paz, rei de Israel. Vinde celebremos a Jesus. Ele deixou de lado toda a sua glória para nascer aqui por amor a nós, príncipe da paz, rei de Israel. Vinde celebremos a Jesus. É Natal, nasceu Jesus, o Rei, com glórias, hosanas. Vinde celebremos a Jesus. É Natal, nasceu Jesus, o Rei, com glórias, hosanas. Vinde celebremos a Jesus. Louvemos, louvemos ao Senhor e adoremos. Vinde celebremos a Jesus. É Natal, nasceu Jesus, o Rei, com glórias, hosanas. Vinde celebremos a Jesus. É Natal, nasceu Jesus, o Rei, com glórias, hosanas. Vinde celebremos, vinde celebremos, vinde celebremos a Jesus.
Vamos para o momento da palavra, gente. Momento da palavra. A gente está aqui no púlpito da igreja e eu, quando eu desenvolvi esse banner aqui, eu coloquei algumas imagens, né, diferenciadas, né, aqui. Eu não sei se durante os cultos desse mês de dezembro, se você conseguiu perceber essas imagens ou ficou curioso, né, para saber o que é aquelas imagenzinhas ali naquele momento ali do nascimento de Jesus. Então eu fiz propositalmente, eu coloquei essas imagenzinhas porque tudo isso aqui, toda essa realidade aqui, ela está conectada. Desde o nascimento de Jesus, o propósito da vinda dele está exemplificada, digamos assim, né, tipificada aqui na imagem. Tem aqui, ó, um ramo de palmeira, tem aqui, ó, uma coroa de espinhos, que é a mesma daqui, né? Tem aqui a cena da crucificação e tem aqui o túmulo aberto. Então acho que você já entendeu, né, qual é o sentido. A palavra de Deus, eu separei um texto aqui, rapidamente eu vou ler com vocês. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6. E esse texto aqui é um texto que eu escolhi porque ele responde, né, um pouquinho, e ele, na minha opinião, ele molda todo esse cenário aqui, resumidamente. Diz assim, ó. Versículo 6. Filipenses 2, 6. Falando de Jesus, tá? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha aí, gente. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia! Glória a Deus! Jesus nasce. O grande propósito do nascimento de Jesus é entregar-se por amor a mim e por amor a você. A pergunta que eu fiz no início do culto era: por que Jesus teve que nascer? Por que o seu nascimento mudou a história da humanidade? Por que grandes eventos espetaculares, cósmicos, aconteceram no seu nascimento? Por que sua vida foi sem igual? Por que o seu nascimento foi sem igual? Por que ali nos seus últimos momentos, né, digamos assim, da sua paixão, foi sem igual? Porque Jesus, ele veio cumprir uma missão e ele veio resolver o problema que nós tínhamos com relação ao pecado e a separação natural que todos nós, desde Adão, tivemos com relação a Deus. Deus, em todo momento da humanidade, Deus, ele tentou ligar novamente o homem a ele. Ele, todas as vezes, você olha nos profetas, você olha ali no todo o Antigo Testamento, e o detalhe é que toda a Bíblia, né, todo o Antigo Testamento, ele converge em Jesus. Jesus é o centro das Escrituras. E você percebe que em todo momento Deus quis trazer o homem para perto dele. Aí chegou um momento que Deus, ele evidencia
ele externa de uma forma muito clara o seu amor incondicional. João 3,16, ele fala sobre esse amor incondicional. Ele fala sobre essa manifestação mais clara e evidente do amor do Pai pelo homem pecador. Foi quando esse próprio Deus Pai, na figura, né, do Deus Todo-Poderoso Filho, né, através da ação do Deus poderoso, o Espírito Santo, ele vem, se encarna em forma, melhor dizendo, de homem, e ele cumpre a missão dele como uma ovelha muda ao matadouro. Ele, Jesus, ele deixou bem claro em um dos seus momentos nos evangelhos que ele não foi assassinado, que não tiraram a sua vida, ele próprio a deu. Ele próprio a deu. E ele disse, meu irmão, eu próprio dou e eu posso tomá-la de volta. Ele tem essa autoridade. Ele veio para nos religar a Deus. Ele veio para resolver o problema do pecado. Ele veio para nos salvar. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Michel, quer dizer então que quem crê em Jesus jamais vai morrer, vai para o sepulcro, vai ser enterrado? Não, não é essa morte que Jesus está falando. Não é essa morte. A gente fica muito limitado a esse contexto, né? A esse plano físico. Existe a vida eterna, que se inicia no momento que você tem um encontro com o Salvador Jesus. No momento que você estabelece uma conexão com Ele, entendendo essa mensagem e recebendo essa mensagem no seu coração. Quer fazer um teste? Às vezes as pessoas falam assim, Michel, mas eu creio em Jesus, eu amo Jesus, no Natal eu oro, eu vou à igreja, nas datas comemorativas o mesmo. Para você realmente entender e comprovar se você realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque ele veio, ele falou assim, eu estou aqui, eis que estou batendo a porta, vinde a mim, né? Eu sou o bom pastor, as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor, ele está sempre fazendo um convite na Bíblia. Se já existiam religiosos lá, se já existiam pessoas que acreditavam em Deus, Jesus veio, nasceu, trouxe a sua mensagem, falou sobre o amor de Deus, sobre a importância do homem negar-se a si mesmo e segui-lo de uma forma incondicional. Falou dessa importância de ser a igreja dele, de propagar essa mensagem para os outros e buscar a santificação através da ação que o Espírito Santo vai mover em cada um desses, até que um dia ele volte e leve a igreja, ou se você não for antes. Ele veio e trouxe essa informação, ele veio e trouxe essa mensagem. Basta que cada um simplesmente receba isso no coração e siga aquilo que Jesus ensinou. Agora, existe um teste que você pode fazer. De repente você fala, como eu já disse, exemplifiquei, né? Que você já faço isso tudo, eu vou na fé, eu comemoro, eu vou na igreja, tal. Mas você pode fazer um teste para você entender se realmente o seu coração está em Jesus, se você realmente está seguindo aquele que nasceu de forma extraordinária e entendeu, e assim você perceber e constatar que você entendeu a mensagem do Natal. Quando você decide alguma coisa na sua vida, quando você, quer casar, quer arrumar um novo emprego, quer namorar, quando você precisa tomar uma decisão sobre algo A, B ou C, você toma por conta própria, literalmente, ou você pede orientação a Deus do que você vai fazer? Você sente no seu coração a necessidade de se arrepender de algo que você faz, que no fundo, você sabe que aquilo ali não é legal você fazer.
Você sente a vontade e você vai lá e se arrepende? Você sente a dor, o incômodo do erro que você comete? São testes que você pode fazer para ver se Jesus está realmente no seu coração. Você tem a Bíblia, a palavra de Deus, como a sua regra manual de regra de fé e prática? As suas decisões, não o que o mundo fala, mas você segue as orientações, você baseia o teu senso crítico e moral no que Deus ensina na sua palavra? Isso tudo vai traduzir, vai demonstrar se você realmente é um dos adoradores daquele que um dia nasceu para salvar a humanidade. Coisas simples como essas. Sabe por quê, gente? O mesmo Deus de amor, o Jesus maravilhoso, a mensagem de Natal, né? O texto está aqui em cima, você já viu nos cultos, né? Está aqui em cima, não dá para ver agora, mas está assim, ó, nesse Natal lembre-se do aniversariante, porque a gente passa essas comemorações, a gente não, muitos passam essas datas cristãs e é totalmente anulado. Eu vou falar um negócio aqui que é complicado. Se você reparar, o Google tem só para ter uma ideia, tá? Na área da tecnologia. O Google, por exemplo, ele tem toda a data comemorativa, ele coloca naquela entrada do Google alguma coisa ali, um desenho, uma brincadeira, alguma coisa assim. Se você for reparar bem, e eu sou uma pessoa que eu reparo muito essas coisas, as datas cristãs, elas são ignoradas por esse, eu esqueci o nome que eles dão lá, acho que é jingle, alguma coisa assim, doodler, alguma coisa assim, eu esqueci o nome agora. As datas cristãs são ignoradas por essas grandes organizações a nível mundial. Você pode perceber que a Páscoa, o Natal, o verdadeiro sentido deles foi alterado. Sabe por que isso, gente? Porque Jesus um dia falou sobre isso. Ele falou que, olha, o mundo me odeia. O mundo não odeia vocês por causa de vocês. Jesus uma vez estava falando isso para os discípulos. Ele falou assim, ó, o mundo odeia vocês porque primeiramente ele odiou a mim. E o mundo é o sistema corrupto que rege a nossa humanidade atual. O mundo jaz no maligno. O mundo está atolado no pecado. O mundo não quer saber de Deus. Não adianta nós esperarmos acenos legais do mundo, porque eles não vão dar. E quando dão é porque tem um interesse. Quando dão é porque tem algo errado por trás. O desconfiômetro precisa estar sempre ligado, né? Quando você percebe que tem algum interesse por trás, monetário ou outro qualquer. Mas eles não vão valorizar, não vão. Existem festas religiosas, né, de outras organizações religiosas, né, de outras religiões, que o Google, por exemplo, faz lá, né, a sua homenagem. Mas o Natal esse ano eles botaram assim, no Natal eles botaram assim, festas de final de ano, festividades do final do ano. O Natal foi totalmente apagado. A Páscoa não teve nada, nem o coelho da Páscoa esse ano teve. Nem o coelho da Páscoa, que já teve, mas teve com o coelho da Páscoa, mas nesse ano nem o coelho da Páscoa teve. E determinadas semanas religiosas, festividades de outras religiões, elas são enaltecidas. Mas por quê? Porque o mundo, ele não quer Jesus. Não quer. Então, por isso que nesse Natal você precisa lembrar do aniversariante. Esses testes que eu fiz você raciocinar, exatamente para você pensar onde está o seu nível de intimidade com Deus. Porque nessas datas todo mundo se parece muito religioso. Mas Jesus não quer pessoas religiosas. Quando a gente escreve nesse Natal, lembre-se do aniversariante, é para que você lembre do que significou o aniversariante. Qual foi o papel dele na história da humanidade? Por que Deus precisou vir até aqui essa terra e fazer o que ele fez? Mesmo tendo toda essa glória, como diz a música, né, Tu és soberano, né? Que esse texto aqui mostra bastante evidencia a letra, né? Apesar de toda a glória que Deus tem, né, ele abdicou de tudo isso para se fazer homem, para se humilhar, para viver daquela forma, mas para que pudesse cumprir o propósito de salvar a humanidade dos seus pecados.
para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de viver a vida eterna, porque ela já começa em vida. Quando nós morrermos, num estalar de dedo, já estaremos numa outra esfera de vida, né? E ali é para sempre com o Senhor. Por isso que é nessa vida que você precisa decidir andar com Cristo. Você não pode fazer isso ou pensar que depois do pós-vida você vai ter uma segunda oportunidade, vai ter um momento de estágio para poder ir para um lugar superior. Sinto muito. Hebreus 9, 25, a palavra de Deus é muito, muito clara, que aos homens é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o Deus de amor, que fez tudo isso, que nos ama, né, que derramou até sua última gota de sangue por amor a cada um de nós, Ele fez tudo isso porque Ele nos ama. E Ele está fazendo isso porque Ele fez isso para que você pudesse hoje escolhê-lo, se revestir dEle, recebê-lo como Salvador e abandonar o pecado, porque um dia Ele voltará, e Ele julgará a humanidade. As pessoas ignoram essa parte. Quer ver? Vou abrir aqui rapidamente para vocês, ó, João 3, mesmo capítulo que eu falei do amor de Deus. Olha que interessante. Isso aqui, gente, isso aqui é espetacular. Isso nos arrepia. Ó, João 3,16, eu li para vocês. Porque Deus amou o mundo, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por meio dele. Aí o versículo 18. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E tem um outro momento aqui, que ele continua, e ele fala o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui, João 3. Tararão. Aqui já passou aqui, eu fechei aqui, eu perdi. Mas não tem problema não. Mas você vê, Ele veio para que o mundo tivesse salvação e vida eterna. Mas no mesmo texto ele fala que aquele que não crê já está condenado. E algumas versões dizem a ira de Deus permanece sobre ele. Aí você fala sobre a ira, né? Mas Michel, como assim a ira de Deus? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você, por exemplo, pega Romanos 2, 4 e 5, diz assim, ó. Será que você despreza as riquezas da bondade, da sua bondade, né? Da tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando a ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará no seu justo julgamento. Jesus ele veio para nos livrar dessa ira divina. Olha só, gente. É a ira de um Deus santo sobre o homem pecador. Por isso que Jesus teve que vir. Por isso que Jesus teve que passar por tudo aquilo que ele passou. Porque a humanidade estava sob baixo ira de Deus. E aplacar essa ira, nenhuma ovelha, nenhum cordeirinho poderia fazê-lo. Porque aquilo teria que se repetir constantemente, porque o animalzinho morria. Então teve que vir, né, o Cordeiro Santo de Deus. Aí você entende porque João Batista chamava ele assim. O Cordeiro Santo de Deus. Porque ele veio, ele morreu, só que ele venceu a morte. A morte não pôde prendê-lo. Ele venceu a morte. Então o sacrifício foi perpétuo. Ele aconteceu e ele não pode ser mais repetido, como nas cerimônias do Antigo Testamento. Jesus ele veio para salvar a humanidade e aplacar a ira, porque não havia perdão de pecados sem derramamento de sangue. Há um preço pelo pecado. A alma que peca, ela precisa morrer. E alguém tinha que resolver esse problema. O próprio Deus resolveu o problema. Deus é interessante, né? Deus ele dá um caminho para o homem se perde, aí Deus vai lá, resolve de novo, o homem vai lá, isso no decorrer de todo o Antigo Testamento. Aí Deus fala assim, agora, ó, preparei tudo isso para culminar no meu filho. E Jesus ele veio de uma forma extraordinária e cumpriu o propósito de Deus de religar novamente a humanidade a Deus e resolver o problema do pecado. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 6, 23, ó, porque Deus amou, Romanos 6, 23,
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Certamente, agora Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e por causa das suas feridas, nas suas feridas nós fomos curados. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos. Jesus veio para tirar, para aplacar, né? para cumprir o propósito de Deus na vida, na humanidade. Foi o propósito de Deus através da missão, através do sacrifício, do nascimento de Jesus Cristo. Romanos 5,8 diz: e Deus prova o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos ainda pecadores. Não adianta apenas você se emocionar mentalmente pelo que Jesus fez. Não adianta você, numa época como a de Natal, da Páscoa, ou seja qual for, você ir à igreja, fazer aquela comemoração, mas depois, durante os outros 300 e poucos dias do ano, você continua a sua vida não seguindo o que Deus ordena na sua palavra, não obedecendo os seus mandamentos, não negando o seu eu constantemente, né, e obedecendo somente a voz de Deus. Não adianta, porque você está enganando a si próprio e você está acumulando a ira de Deus sobre você. Então, hoje o convite que eu faço para você, e eu vou fazer o convite lá em cima, então você vai vir comigo. O convite que eu faço para você é que você reconheça Jesus Cristo como seu Salvador. É que você entenda o que Jesus fez na cruz do Calvário e permita que Ele viva a sua vida por você. Suas decisões, seus desejos, tudo seja pautado pela vontade de Deus. E é isso que Cristo quer. É isso que Jesus, Ele deseja nesse Natal. Nesse Natal, o melhor presente que você poderia dar para Jesus é a sua vida, é o seu coração. É você conseguir colocar todo o seu eu, colocar todo o seu coração, se revestir do paraquedas, metaforicamente falando, ilustrativamente falando, Jesus Cristo. Não só pegá-lo, colocá-lo embaixo de uma carteira, de uma cadeira, e dizer, ele é legal, ele é bonito, eu me emociono com ele, eu choro com ele, mas se você não vive ele constantemente, se você não serve, se você não exercita os dons que ele vai te dar através da ação do Espírito Santo, que vem sobre todo aquele que o recebe como Salvador. Querido, assim como 2 Coríntios 5,20 diz, né, que informa que os cristãos, né, pela graça de Deus, são como embaixadores de Deus. É o lema dos embaixadores, né, esse texto. E na parte final do texto fala assim, nós imploramos, traduzindo para o português, né, nós imploramos, reconciliem-se com Deus. A humanidade está de mal com Jesus. A humanidade está de mal com Deus. E foi através de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que nasceu, que foi profetizado, nasceu, o Redentor, que hoje vive depois que foi morto, ressuscitou e hoje está à destra do Pai, o seu Espírito está conosco aqui agora. Ele apela, ele suplica a você, receba-o como Salvador, aceite-o, se arrependa dos seus pecados. Michel, eu vivo uma vida totalmente contrário ao que Deus fala na sua palavra e eu não consigo me desgrudar disso. Se você entende que Jesus ele é suficiente para mudar a sua vida, existe uma ordem. Você não se ajeita para depois aceitar a Cristo. Você não se conserta para depois andar com Jesus. Não é assim. Ele chama você como você está. E Ele que vai promover a mudança em você. É isso. As pessoas às vezes não entendem isso. As pessoas falam assim, eu ainda não estou pronto, ou eu vou esperar o toque de Deus. Não vai existir isso. Não vai acontecer isso. Não vai.
porque o tempo é hoje, é agora. Não existe na Bíblia isso, eu vou falar de Jesus para você, eu vou falar que Jesus ele um dia vai voltar, ele vai julgar a humanidade. Então, quando você se sentir pronto, você aceita Cristo. Não existe isso. Não tem isso na mensagem do Evangelho de Jesus. Não foi assim, ele falou só, arrependa-te. Arrependam-se. O imperativo e agora. Ele não falou assim, arrependam-se amanhã. Não. É igual no Antigo Testamento, quando Josué, quando os grandes homens, santifique-se hoje. Então, é para agora, é para hoje. Aproveite esse momento e entregue-se a Jesus, porque a vida passa muito rápido. Os momentos estão se encurtando cada vez mais. Os prazeres mundanos cada vez mais estão melhores, estão mais gostosos, estão mais atrativos e agradáveis. O mundo tem muito a te oferecer. Estou falando, geralmente eu falo o que é o contrário do que o pessoal fala, né? Mas a realidade é essa. O mundo tem muito a te oferecer, muito. Os prazeres vão melhorar ainda mais. Pode escrever o que eu estou te falando. Cada vez mais vai ser mais sedutor. Por isso que cada vez mais você precisa se afastar e buscar o que Deus quer para a sua vida. Porque isso tudo que hoje é muito atrativo, que é irresistível para você, quando Jesus entrar no teu coração, isso vai parecer nojo para você. Isso vai ficar azedo com relação a algo doce. Isso vai ficar insosso com relação a algo agradável, mais salgado. Isso vai parecer muito gorduroso para aquele que não gosta de muita gordura. Só para você ter uma analogia e entender. Você vai sentir isso, você não vai ter mais prazer por essas coisas, se realmente você confessar Jesus como Salvador e pedi-lo para entrar no seu coração. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Vamos fazer esse momento agora de oração. Vamos pedir ao Salvador, aquele que nasceu de forma extraordinária, possa entrar no seu coração agora nesse momento. Feche seus olhos agora e vamos orar. Vamos pedir ao Senhor agora nesse momento para falar e para transformar o seu coração, transformar a sua mente. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por a oportunidade de podermos te celebrar nesse Natal. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de podermos invocá-lo, adorá-lo. Tivemos tantas dificuldades, Deus, para que isso acontecesse. Mas o Senhor nos permitiu estar reunidos agora. Então que essa palavra encontre morada agora em cada coração, como fizemos a oração no início. Esse agora, Pai, que está entregando a sua vida ao Senhor, que está confessando o Senhor como Salvador, que está colocando seus pecados diante do Senhor. Pai, transforma-os agora. Pai, em nome de Jesus, que a transformação de vida aconteça na vida desse jovem, dessa jovem, desse homem, dessa mulher. Em nome de Jesus, Senhor, faça o teu propósito na vida de cada um, transforme a vida deles agora em nome de Jesus. Salva eles, Senhor, salva eles. Esse é o Pai que é crente em Jesus, mas que está arranhado pelo pecado, que está sujo pelo pecado, que está desanimado pelos interesses em outras coisas, que está fadigado por conta da religiosidade. Transforma essa vida, Deus, em nome de Jesus. Muda essa vida agora, Pai, em nome de Jesus. O Senhor pode fazer todas as coisas, por isso colocamos cada vida em Tuas mãos. E muito obrigado, Deus, por podermos separar esse momento com o Senhor, para podermos adorar o Senhor. Nos dê saúde física, nos dê saúde espiritual, nos dê propósitos, ó Pai, nos dê estratégias, acalma o nosso coração, que possamos fazer tudo de acordo com a Tua vontade, não a nossa, que possamos, ó Pai, no Teu tempo, entendermos as nossas limitações, entendermos que somos pó, somos carne, mas que tudo que fizermos, ó Pai, possa ser de acordo com a Tua vontade e de acordo com o Teu querer. Nós Te agradecemos e louvamos o Teu nome, e que o Teu Espírito Santo e que a presença dEle, Deus, possa adentrar em cada lar, trazendo paz não só nessa época natalina de final de ano, mas em todo o ano, Deus, em todo o restante desse ano agora de 2021 que está se encerrando e no restante de todo o ano de 2022, que a presença real do Espírito Santo, do Senhor Jesus, esteja em cada lar. Senhor, que o Senhor possa entrar em cada coração. Que a graça salvadora de Jesus, que o amor de Deus, esse amor maravilhoso que enviou Jesus Cristo, e que a presença do amado Espírito Santo de Deus esteja com toda a Igreja Batista Nova Esperança, esteja com todo o Teu povo que nos assiste agora.
hoje, amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que nesse final de ano, que nessa época de Natal, você lembre do aniversariante. Que você guarde no seu coração a paz que só Jesus pode dar. O amor que só Jesus pode dar. Que você possa guardar aí no seu coração. Obrigado pela presença de todos. O culto foi mais dinâmico, foi mais rápido, então não deu para interagir com vocês aí, mas que Deus possa abençoar. Obrigado pela presença de cada um. Que possamos ter um restante de final de ano abençoado pelo Senhor. Fica aqui, né, a nossa homenagem, né, a Jesus Cristo, o seu nascimento. E obrigado, Igreja Nova Esperança, aí, pela ajuda aí dessa, né, na questão aí da cantata. Obrigado aí pelas orações, né, pela ajuda de todos. Que o Senhor possa continuar nos dando saúde física, né, mental, emocional, espiritual e força para a gente continuar a caminhada aqui na missão que Deus nos dá. Querendo Deus, estaremos aí no próximo Esperança em Cristo e depois a gente vai conversando mais, né? Deus abençoe, fique na paz e nesse Natal, lembre-se do aniversariante, tá bom? Deus abençoe, fique na paz e tchau.